Olha, essa aqui é uma das histórias mais inacreditáveis da história do futebol. É uma saga de superação, sabe? De um herói que ninguém esperava e de uma nação inteira que se recusou a desistir da glória. Bora mergulhar na história da Copa do Mundo de 1962. E essa é a grande pergunta, o mistério que a gente vai desvendar aqui. Tenta imaginar a cena. O Brasil era o atual campeão do mundo, tinha o melhor jogador do planeta e, de repente, ele tá fora. Acabou. E aí, como é que um time se recupera de um baque desses? O que o Brasil fez para conseguir não só superar esse golpe, mas para conquistar o bicampeonato? Para a gente entender o tamanho do drama, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para o cenário daquela Copa. O ano era 1962, a Copa foi no Chile. E o Brasil, bom, o Brasil não era só mais um time, era a seleção a ser batida. A pressão era simplesmente gigantesca. Todos os olhos do mundo do futebol estavam voltados para a seleção canarinho. A vitória de 58 lá na Suécia tinha sido mágica, claro, mas agora era a hora da verdade, provar que não foi um acaso. A missão era essa, defender o título e mostrar para o mundo que o Brasil era de fato a maior potência do futebol. E foi aí, com a esperança de toda uma nação lá no alto, que o impensável aconteceu. Sabe aquele roteiro que parecia perfeito? Pois é, ele foi completamente rasgado. No segundo jogo, a catástrofe. Essa frase curta resume o pânico que tomou conta do Brasil inteiro. Pensa só, em plena fase de grupos, todo o planejamento, toda a confiança, parecia que ia por água abaixo. Foi contra a Tchecoslováquia. O Pelé foi tentar um chute de longe e sentiu aquela fisgada na coxa, um estiramento. E com a medicina esportiva da época, não tinha muita conversa. O diagnóstico foi brutal e definitivo. O Rei estava fora da Copa. O coração do time tinha sido basicamente arrancado. Mas dizem que quando um rei cai, uma lenda se levanta. E das sombras do gênio Pelé surgiu uma figura que, olha, era quase mítica. Um jogador que era o contrário da perfeição atlética, mas que jogava com a alma do povo brasileiro. O contraste entre os dois era absurdo. De um lado você tinha o Pelé, o atleta perfeito, a força, a técnica, a inteligência, o rei. Do outro, o Garrincha, a pura alegria do povo, com aquelas pernas tortas e um drible que era pura anarquia, imprevisível que hipnotizava qualquer zagueiro. O Brasil perdeu o seu rei, mas no lugar dele encontrou a mais pura e anárquica magia do futebol. Só que essa virada não foi obra de um homem só, não. A responsabilidade de substituir Pelé, de vestir a camisa 10, caiu no colo de Amarildo. E ele não só deu conta do recado, ele brilhou. Ganhou até o apelido de possuído, de tanta raça, de tanta entrega e, claro, pelos gols decisivos que ele marcou. A reação do time foi coletiva. A partir daquele momento da lesão do Pelé, o torneio mudou de nome. Deixou de ser a Copa do Mundo do Chile para virar para sempre a Copa de Garrincha. Ele marcou 4 gols. Pode até não parecer um número de outro mundo, mas a importância desses gols foi imensurável. Foram gols que saíram nos momentos de maior aperto, sabe? Quando a seleção mais precisava que alguém chamasse a responsabilidade. E os prêmios só vieram para confirmar o que todo mundo viu em campo. Ele não foi só o herói do Brasil, ele foi o melhor jogador do mundo naquele momento. Foi um dos artilheiros e eleito, sem nenhuma dúvida, o craque da Copa. Ninguém, mas ninguém mesmo jogou mais bola que o Mané Garrincha em 1962. E a jornada dele foi simplesmente heróica. Nas quartas, contra a Inglaterra, ele foi imparável, fez chover. Na semifinal, contra os donos da casa, o Chile, num estádio lotado e hostil, ele dominou o jogo. O passo final foi natural. Ele virou o líder, o cara daquele time. A seleção jogava por ele e pra ele. E foi assim, carregado nos ombros do gênio Garrincha e com a força de um elenco espetacular, que o Brasil chegou na grande final lá no Estádio Nacional de Santiago. E o adversário? Adivinha só, a mesmíssima Tchecoslováquia, do jogo em que o Pelé se machucou. Era a chance de fechar o ciclo, a volta por cima perfeita. E o Brasil não deixou a chance escapar. Vitória por 3-1, incontestável. E olha só quem fez os gols na final: Amarildo, o substituto do Pelé, Zito e Vavá, 2 gigantes daquele time. O Garrincha pode até não ter marcado na final, mas o trabalho dele já estava feito. Ele carregou o time até ali. A consagração foi de todo o grupo. E é só dar uma olhada nessa escalação para entender a força daquele time. Era uma constelação. Gilmar no gol, uma defesa com lendas como Djalma Santos e Nilton Santos. Um meio-campo com a classe de Didi e a garra de Zito, e um ataque que era devastador. Essa seleção era muito, mas muito mais do que só o Pelé. Aquela vitória no Chile foi muito mais que um título.
Foi uma explosão de alegria, de orgulho que tomou conta do Brasil de ponta a ponta. E é curioso pensar em como as pessoas acompanharam tudo isso. Em 1962, não tinha transmissão ao vivo via satélite. As imagens na TV demoravam dias para chegar. A emoção de verdade, o grito de gol na hora, vinha pelo rádio. Foi um título que foi ouvido, foi imaginado e sentido pela voz dos grandes narradores da época. E a recepção no Brasil foi uma loucura, uma coisa apoteótica. Quando a delegação chegou no Rio de Janeiro, o povo invadiu as ruas. Os jogadores desfilaram em carro de bombeiros, sendo celebrados como verdadeiros heróis nacionais por um feito que, semanas antes, parecia impossível. O legado dessa conquista é gigantesco. O Brasil se igualou à Itália, sendo a segunda seleção a ser bicampeã consecutiva. Consolidou de vez a maior geração da história do nosso futebol. E o mais importante de tudo, provou para o mundo inteiro que a seleção brasileira não era um time de um homem só. Era um time de gênios. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Ganhar com o melhor do mundo em campo é uma coisa. Agora, ganhar sem ele, superando uma adversidade desse tamanho e com outro gênio assumindo o comando, talvez seja um feito ainda maior. Então, fica a pergunta no ar. A seleção de 1962, por essa prova de força coletiva, não seria a maior de todas as seleções? A discussão está aberta.